Cumprimento a igreja um bom dia. A graça, a paz do Senhor estejam presentes nas nossas vidas, nos nossos corações. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 4. Logo em seguida, nós faremos também a leitura do capítulo 37. Capítulo 4, versículos de 1 a 3, e depois capítulo 37, dos versículos 1 a 14. Louvado seja o Senhor. Diz a eterna palavra do Senhor, capítulo 4 do profeta Ezequiel, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro, de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás, e isso servirá de sinal para a casa de Israel. Capítulo 37, a partir do versículo 1. Então veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície da vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oremos, queridos. Bendito Deus, eterno Pai, aqui estamos em Tua santa presença, e gratos a Ti porque estamos em culto, gratos a Ti porque temos a oportunidade de ofertar, de dizimar, de apresentar diante do Senhor parte daquilo que o Senhor tem dado. Que o Senhor possa abençoar as famílias, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que têm sido fiéis. Senhor, nós queremos Te pedir também que o Senhor fale conosco, comecei de Tua palavra, que foi lida, e haverá neste momento de ser proclamada. Fala, Deus, ao nosso coração, porque quando o Senhor fala, o homem se cala. Fala, Senhor, ao nosso coração, porque somente o Senhor pode fazer na nossa vida melhor do que nós próprios podemos fazer. Então fala conosco, Senhor. Eis que o nosso ouvido está à Tua disposição. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre esperança.
E o título do nosso sermão é A Esperança que Vem do Senhor. Percebam, 5 anos haviam passado desde que Joaquim, rei de Judá, e cerca de 10.000 pessoas foram levadas cativas para a Babilônia por Nabucodonosor. No lugar de Joaquim, Nabucodonosor constituiu a Zedequias como rei de Judá, com instruções claras de que deveria pagar tributos à Babilônia. Tal vassalagem era um castigo imposto por Deus a Judá, por causa dos inúmeros pecados de idolatria cometidos pelos reis, pelos príncipes, pelos sacerdotes e por todo o povo. Mas a fidelidade de Zedequias, o novo rei, a Babilônia, não durou muito tempo. Logo, ele se rebelou e buscou na aliança com o Egito uma forma de lhe trazer condições para fazer obstáculo à Babilônia. Então, às margens do rio Quebar, a muitos quilômetros de Jerusalém, Ezequiel, o jovem sacerdote, teve uma maravilhosa, porém inquietante visão por ocasião de sua vocação ao sagrado ministério profético. O rapaz viu querubins semelhantes a tochas incandescentes que com 4 asas se moviam, que se abriam e fechavam de maneira maravilhosa. Embaixo de cada asa havia uma mão de homem. Os seres viventes também possuíam 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. As 2 pernas desses seres eram direitas, para mostrar o próprio caráter do Deus Santo. Os pés dessas criaturas, dos querubins, eram pés de bezerro e brilhavam como bronze polido. Ao lado de cada um dos querubins havia uma roda brilhante. E como se houvesse uma roda por dentro de outra roda e repleta de olhos ao redor. Quando os querubins zigue-zagueavam no ar, também o faziam as rodas, acompanhando-os. Sobre as cabeças dos querubins havia uma espécie de platô de cristal que simbolizava o firmamento. E tal era a sua imponência que o profeta disse que teve medo. Sobre o platô havia um trono semelhante a safira azul, com um arco-íris em redor, no esplendor do pós-chuva. A imagem vislumbrada por Ezequiel era de uma espécie de trono móvel, ou como preferem alguns teólogos, o próprio veículo celestial, o carro-trono de Yahvé. O tatalar das asas dos querubins estrondava como alto som de muitas cachoeiras em sua força, comparável também ao tropel, ao batido forte dos pés de um exército que marchava impolutamente para o desassossego de seu inimigo. Assentado no trono, havia um ser como figura humana, porém brilhante como metal polido e crepitante como fogo ardente. Então o profeta ouviu uma voz que veio do trono e imediatamente os querubins pararam, já não se ouvia mais o tatalar de suas asas, e Yahvé estava falando. Então o Senhor se dirige nesse momento a Ezequiel, explicando para ele a sua difícil tarefa. E ele disse: eu te envio aos filhos rebeldes de Israel, que prevaricaram contra mim. São filhos de duro semblante, de coração obstinado, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebeldes, saberão que esteve no meio deles um profeta. Era uma missão difícil para Ezequiel. E continuou mais o Senhor dizendo: Ezequiel, eu vou te entregar lamentações, suspiros e ais para entregar a casa de Israel. Então, come todas as palavras do livro que te dou, enche as tuas entranhas desse livro. Você será o meu atalaia e avisará sobre o perigo que virá. E muitas vezes vai se sentir mal, inábil, como se estivesse amarrado ou com a língua presa na boca, porque não te ouvirão, porque são casa rebelde. Queridos, nos 2 passos da Escritura que nós lemos essa manhã, nós vamos abordar apenas 2 aspectos importantes para entendermos a verdadeira essência da esperança, a esperança que vem do Senhor. Em primeiro lugar, a verdadeira esperança não pode vir de homens. A verdadeira esperança
não pode vir de homens. O capítulo 4 descreve a primeira responsabilidade ministerial que o profeta Ezequiel recebera do Senhor. Ezequiel se vê envolvido numa série de dramatizações para apresentar aos anciãos de Judá a vontade de Yahvé, e mais que isso também, para desfazer a ilusão de que o socorro viria do Egito. Perceba, querido irmão, 5 anos havia passado desde o cativeiro de Joaquim, e com ele estava o profeta Ezequiel. Jerusalém estava sob o comando do rei Zedequias, que se rebelara contra Nabucodonosor. Havia, entre todos que estavam ali às margens do rio Quebar, os exilados, uma confiança, uma expectativa de que Jerusalém não seria atacada, seria livrada pelo Senhor por intervenção de Faraó, rei do Egito. Então, queridos, nesse momento, Ezequiel, nessa série de dramatizações, ele passa a apresentar aos exilados, sobretudo aos anciãos, o que haveria de acontecer. Em primeiro lugar, Ezequiel descreve o cerco de Jerusalém. Então ele procura um tijolo, uma espécie de cerâmica, e desenha nele o mapa da cidade de Jerusalém. E ao redor dela, o profeta coloca um cerco, talvez formado por pedras, ou algo assim. E coloca também aterros que dessem acesso à cidade ali representada, desenhada no tijolo. E ariates que forçassem as portas simbólicas. Ao longo do cerco, ele também colocou representação dos acampamentos babilônicos, onde os soldados ficavam esperando o momento do ataque. O que Ezequiel estava dizendo? Não adianta vocês confiarem no Egito. O Senhor virá, por meio de Nabucodonosor, a exercer juízo contra a ímpia cidade de Jerusalém. Em segundo lugar, queridos, Ezequiel descreve a dieta do cerco. Ele estava dizendo, haverá um cerco. Jerusalém será cercada por Nabucodonosor. E vocês vão comer muito mal. Versículos 9 a 11 do capítulo 4. E tu toma trigo e cevada e lentilhas e milho miúdo e mete-os numa só vasilha e delas faze pão. Parece bom. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás disso. E a tua comida, que hás de comer, será por peso, 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo comerás, e também beberás água por medida, a sexta parte do hin, de tempo em tempo beberás. O que o Senhor está falando por meio da dramatização do profeta? Que as pessoas teriam uma dieta de apenas 200 calorias em média por dia, representados em 4 ou 5 pequenos pães que seriam comidos ao longo do dia. Ou seja, ele está dizendo, o cerco vai acontecer, e vocês vão sofrer. Depois disso, queridos, Ezequiel dá um salto e mostra a dieta do exílio. Está nos versículos 12 e 13 do capítulo 4. Vejamos. Tu a comerás como bolos de cevada, à vista deles, e assarás sobre o excremento humano. Então as fezes humanas serviam de lenha para que o profeta preparasse o seu pão. E disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde eu as lançarei. Então disse eu, Senhor Deus, eis que minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi de animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então o Senhor me disse, vê, eu te dou esterco de vacas em lugar do excremento de homens, e sobre ele prepararás o teu pão. O pão do exílio seria um pão imundo. Imagine a condição do profeta para trazer essa realidade aos anciãos. Depois, em quarto lugar, ele volta a descrever a dieta lá do cerco, dentro de Jerusalém. Versículos 16 e 17, ele vai dizer assim, dize mais, filho do homem, eis que quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comendo pão por peso e com ansiedade, e beberam água por medida e com espanto, até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se definhem na sua iniquidade. Comeriam cerca de 200 gramas de alimento por dia, e beberiam o equivalente, no máximo, de 600 mililitros
de água por dia. Imagine isso numa temperatura escaldante, típica daquela região. Em quinto lugar, Ezequiel pega a chapa de ferro. Essa chapa de ferro era utilizada para assar os pães. Então ele pega a chapa de ferro e coloca entre ele e a cidade representada no tijolo desenhado. O Senhor manda Ezequiel, então, colocando de pé aquela placa, a fim de simbolizar a impenetrabilidade da barreira que Deus estava a colocar contra Jerusalém e a firmeza da rejeição de Deus contra o povo idólatra de Judá. Sabe, queridos, os anciãos passavam por aquela maquete, às margens do rio Quebar, e até compreendiam a mensagem profética de Ezequiel, porém não aceitavam, porque para eles estava claro que o socorro viria de alguma forma, que o Senhor traria livramento e jamais deixaria que a cidade chamada Cidade Santa fosse destruída, e muito menos o Templo de Jerusalém. A atividade do profeta era retirar a ilusão do coração do povo, que estava depositando esperanças em quem não devia. No ano de 589 a.C., o exército da Babilônia cercou Jerusalém e, depois de 2 anos terríveis, invadiu a cidade. 2 anos de cerco onde as pessoas se alimentavam do excremento de pombos vendido a preço de prata. 2 anos de cerco e, depois de encerrada a comida, as mães comiam os próprios filhos. Entendam? Não adiantava ter esperança no Egito, porque nem Faraó, nem rei algum poderia livrar Judá do castigo de Yahvé. Agora, pense um pouco. E nós, queridos irmãos? Em quem temos confiado? Onde temos depositado a nossa esperança? Pedro, chamado apóstolo da esperança, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 21, afirma que a nossa fé e a nossa esperança devem estar em Deus por meio de Cristo, que dos mortos ressuscitou. A nossa esperança tem que estar no Senhor. O segundo aspecto que eu quero trazer nessa manhã: a verdadeira esperança só pode vir do Senhor. A verdadeira esperança só pode vir do Senhor. Percebam, queridos, que do capítulo 4 ao capítulo 37, 7 anos se passaram. Em 587 a.C., Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, milhares e milhares de pessoas foram mortas. Os mais notáveis homens, os príncipes, os oficiais, os sábios, os comandantes foram levados cativos para a Babilônia. Os restantes foram dispersos entre as nações, outros foram devorados pelas bestas feras do campo e outros passaram a viver em miséria nos escombros de Jerusalém. A esperança de socorro do Egito nunca se efetivou. O coração dos exilados se tornou em areia, seus olhos desvaneceram, o encanto da vida foi perdido, o elan já não existia mais, e no meio de tudo isto estava o profeta Ezequiel. É interessante, queridos, que a primeira representação profética do profeta Ezequiel foi para falar aos anciãos de Judá. Mas agora, o Senhor falaria primeiramente ao coração do profeta, para depois falar ao coração do povo. E como estaria o coração do profeta Ezequiel nesse momento? Depois de 12 anos de exílio, como estaria? A Bíblia diz que então a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, que pelo Espírito do Senhor foi levado e colocado num vale de ossos secos. Então o Senhor fez com que o profeta caminhasse ao redor do vale. O profeta começa a caminhar ao redor daquele vale de ossos secos e observa todas as coisas e percebe que eram ossos muito sequíssimos, que estavam expostos sobre a terra. A visão retratava um exército que foi golpeado e morto pelo inimigo. Seus corpos foram deixados sobre o solo, em vergonha extrema, até que a carne fosse comida pelos animais ou desfeita pelo tempo, até que os ossos sequíssimos que estavam se tornassem quebradiços e pueris. Não havia vida naquele vale, igreja. Não havia beleza, não havia história, não havia nada.
apenas um vale de ossos secos. Mas o que o Senhor quer comigo nesse vale? Pensava o profeta. O que planeja Yahvé? O que o Senhor quer mostrar para mim? Então o Senhor se dirigiu a Ezequiel e perguntou ao filho do homem: poderão viver estes ossos? Ao que respondeu o profeta: Senhor Deus, tu o sabes. Sabe, queridos irmãos, talvez seja essa a melhor resposta que possamos dar ao Senhor diante das inúmeras dúvidas que ainda temos e que acompanham nossa vida. Ezequiel sabia que estava diante do Deus do ex nihilo, do Deus que traz à existência as coisas que não existem, o Deus que da água serviu o vinho de boa qualidade numa festa de casamento, que de poucos pães e peixes por 2 vezes alimentou multidões com milhares de pessoas, que da sepultura trouxe à vida um morto de 4 dias. Senhor, tu sabes. A gente não sabe, mas o Senhor sabe. E às vezes a gente tem que parar e falar ao próprio coração, como nos ensina João. O Senhor é maior do que você, coração. E Ele conhece todas as coisas. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor disse mais uma vez a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o vosso espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, o espírito, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Agora repare na ação do profeta. Versículo 7 diz: então profetizei. Claro, era uma ordem. Ezequiel estava certíssimo, era uma ordem de Deus, e o que fazer se não cumprir? E ainda que ele não compreendesse, ele cumpre. Ainda que parecesse sem sentido para Ezequiel, mas ele o faz. Nada poderia servir de obstáculo ao cumprimento da ordem de Yahvé. Mas, queridos, na sequência do relato, algo surpreendente aconteceu. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um rebuliço, e eis se fez esse rebuliço grande, os ossos se achegaram, osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia espírito, disse o profeta. A palavra para espírito aqui é a palavra ruá. Perceba que a palavra espírito, nesse momento, está descrita com E minúsculo. A ordem do profeta era para profetizar, a ordem do Senhor Ezequiel era para profetizar o espírito do homem. Corpos sem espírito são cadáveres. Não é verdade? São cadáveres. O que o Senhor pode querer com um exército de cadáveres, sem espírito, só há matéria morta. Cadáveres não pregam, cadáveres não adoram, cadáveres não ensinam, cadáveres não exortam, cadáveres não fazem nada pelo simples motivo de serem cadáveres. Mas ainda não havia terminado a ação de Yahvé. E ele continuou. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito assim: diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E Ezequiel profetizou, claro, era uma ordem de Yahvé. Então o Espírito, com E minúsculo, entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo excelente, um exército sobremodo numeroso. Não se tratava de um exército medíocre, queridos irmãos, mas de um grande exército capaz de marchar e de ir para a guerra. Ali estava, queridos, a combinação perfeita, como desde a criação de nossos primeiros pais no Éden, Adão e Eva. Do pó da terra, Adão foi criado, do Eretz foi feito o boneco de barro, e em suas narinas soprou Yahvé o espírito do homem, o Ruá, e Adão se tornou Nepesh, alma vivente. E como era Adão? Adão era vibrante, Adão era ativo, Adão era alerta, pronto para vigiar e guardar, para cultivar, assim como um soldado do exército vivo da visão de Ezequiel. Louvado seja o Senhor.
Agora, uma vez tratado do coração do profeta, era hora de tratar do coração do povo. Por isso o Senhor explica ao profeta, versículo 11, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados, exterminados. Então você, Ezequiel, irá aos filhos de Israel e você vai dizer para eles, assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair ao povo meu e vos trarei a terra de Israel, e quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fizer sair ao povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor estava trazendo agora a verdadeira esperança para o coração do povo. Mas, queridos, a ação de Yahvé seria muito maior, porque devolveria não somente a empolgação pela vida, o brilho do olhar, a vontade de voltar e reconstruir Jerusalém e o templo que foi derrubado. Se não, vejamos, versículo 14 vai dizer, eu porei em vós o meu espírito. Agora esse espírito é com E maiúsculo, porque de pouco vale o espírito do homem com E minúsculo se não tivermos o espírito de Deus com E maiúsculo. Percebe? Louvado seja o Senhor. E ele disse, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Perceba uma coisa, querido irmão, querida irmã. A imagem das sepulturas sendo abertas era a imagem das nações cativeiro, que se abririam para a saída dos filhos de Israel, que agora cheios de vida poderiam retornar a Jerusalém, movidos pelo Espírito do Senhor. Aleluia. E assim poderiam reconstruir a identidade nacional, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e reinaugurar o culto a Yahvé. Eu quero concluir esse sermão, queridos, dizendo para vocês que 49 anos depois da queda de Jerusalém, quase 50 mil judeus, sob o comando do sacerdote Zorobabel, retornaram do cativeiro babilônico para o início das obras da reconstrução da cidade e do templo. A palavra do Senhor começava a ter cumprimento. E o Senhor sempre cumpre aquilo que diz. Louvado seja o Senhor. Eu quero te fazer algumas perguntas. Os sofrimentos da vida têm apagado o brilho do teu olhar? Sim. As dificuldades da caminhada têm gerado desesperança ao seu coração? Onde você coloca a sua esperança, irmão? Onde está o elan pela vida? A paixão? Onde? Onde está a sua vivacidade? Cadê seu entusiasmo? O que fez o seu coração arrefecer? O que? Confie no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Só dele pode vir a nossa esperança. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse, credes em Deus, credes também em mim. E no versículo 10 ele pergunta, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês que as palavras que eu as digo, não as digo por mim mesmo, mas pelo Pai que permanece em mim e faz as suas obras? E no versículo 11 ele conclui, crede ao menos por causa das mesmas obras. Onde está a nossa esperança? O povo de Israel estava com a esperança depositada no lugar errado e nas pessoas erradas. Mas Deus continua a ensinar que o lugar certo de depositarmos a nossa esperança é no trono de Deus. E a pessoa correta é o próprio Deus. Só Ele é quem pode abrir as sepulturas que enclausuraram a nossa esperança. E Ele vai fazer isso, igreja, por meio do seu Espírito, com E maiúsculo, que já tem dado a nós. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça. Senhor, eis a Tua palavra proclamada neste momento. Fala profundamente ao coração do Teu povo. Fala, Senhor, àqueles que estão com o coração triste, quebrado, machucado,
Senhor, corações que sangram, talvez por causa das inúmeras dificuldades, dos problemas, das inquietudes do coração. Mas, Senhor, eu quero dizer para Ti que a nossa esperança não está no homem, que a nossa esperança está em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se porventura alguém chegou nesta casa, nesta manhã, Senhor, com o coração machucado, ferido, faz esta obra, Senhor, e concede o Teu Espírito, que se abram as sepulturas que enclausuraram a nossa esperança, para que nós, com o coração cheio de vida, possamos fazer a Tua obra, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.